Bom dia, alunas e alunos. O tema da nossa aula hoje é o sujeito e o predicado. Esse conteúdo se encontra nas páginas 39 a 45 do nosso capítulo 5, volume 2. Vamos começar então, deixa eu apresentar a tela aqui para vocês. Antes de mais nada, vamos falar de alguns conceitos que eu considero importantes para introduzir o assunto, tá? O conceito de gramática, para começar. Bem, a gramática, ela tem a função de estudar as estruturas e as regras da nossa língua, tá? Ela se divide em 5 partes principais. São elas a fonética e a fonologia, que trabalha com o quê? Com os fonemas, com os sons da nossa língua, tá? A morfologia, ela estuda a estrutura das palavras, como elas são formadas, né? Morfemas, prefixo, sufixo, radical, e a classificação das palavras, né? A divisão dessas palavras em 10 classes gramaticais, né? Os substantivos, adjetivos, artigos e todas as classes que vocês já aprenderam ao longo desses anos todos, tá? A semântica, ela estuda o quê? O sentido literal, a interpretação das palavras dentro dos textos. E a pragmática, ela tem a função de estudar o significado das palavras dentro de um contexto de comunicação, tá bem? E por fim, a sintaxe. A sintaxe, ela faz o quê? Ela estuda as regras de combinação e a relação entre as palavras, definindo a ordem correta, a função dos termos dentro de uma frase, oração ou período, tá? Então, o sujeito e o predicado são estudos da sintaxe, ok? Então, nós vamos iniciar os nossos estudos sobre a sintaxe falando primeiramente de 3 conceitos que são fundamentais antes de nós adentrarmos em sujeito e predicado, tá bom? Porque eles estão dentro de uma oração. Então, vamos relembrar esses conceitos primeiramente. Bem, a frase nós já aprendemos esse ano e anos anteriores. É qualquer enunciado que pode ser constituído por uma única palavra ou uma combinação de palavras e que tem, dentro de um contexto, né, um sentido completo, transmite aos nossos interlocutores a nossa mensagem, o nosso pensamento, as nossas opiniões, os nossos desejos, emoções, tá? Essa frase na escrita, ela vai se iniciar com letra maiúscula e terminar com uma pontuação, que pode ser o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação ou as reticências, tá bem? Então, por exemplo, oi é uma frase. É uma frase, tem sentido completo, ela transmite uma informação, ela é entendida pelo meu interlocutor, tá? É uma saudação, tá? Por não conter verbo, ela é uma frase nominal. 2. Eu viajarei nas férias. É uma frase igualmente, tá? Ela transmite uma mensagem, ela é entendida pelo meu interlocutor e por ter um verbo, uma forma verbal, viajarei, ela é uma frase verbal, tá? O que é uma oração? Uma oração vai ser uma parte de uma frase ou uma frase completa, desde que se organize em torno de um verbo ou uma locução verbal. Vamos lembrar que a locução verbal ela é constituída por 2 ou mais verbos que juntos, né, transmitem, né, indicam um único acontecimento. Pois então, número 1. Eu adoeci nesse fim de semana. A única forma verbal aqui presente é adoeci. Portanto, eu digo que essa frase tem apenas uma oração, tá? Uma oração absoluta. E aqui todas as palavras estão se relacionando com esse verbo. Quem adoeceu? Eu. Quando eu adoeci? Nesse fim de semana. Então, todas essas palavras se relacionam com esse verbo, constituindo com ele essa única oração presente nessa frase, tá? Então, a gente chama de oração absoluta. No número 2, nós temos a frase eu adoeci nesse fim de semana, por isso não trabalhei. Observem que nós temos 2 formas verbais, adoeci e trabalhei. Portanto, cada forma verbal vai constituir uma oração separadamente, tá? E como é que eu sei qual é cada oração? Você vai descobrir quais são as palavras que se relacionam com cada verbo. Então, na primeira oração, nós já analisamos, eu está praticando a ação de adoecer. Nesse fim de semana é quando eu adoeci. Então, o primeiro verbo forma uma oração com as palavras eu e nesse fim de semana. A segunda oração tem como verbo trabalhei e a palavra não, né, que é um adjunto adverbial de negação,
está negando esta ação. Então, ele está acompanhando a forma verbal trabalhei, formando com ele a segunda oração, tá? Lembrem-se que, por isso, é uma locução conjuntiva, né? Faz parte das conjunções, e a função dela é ligar essas orações, tá bom? Ela não faz parte de nenhuma das orações. Período. Bem, nós falamos no princípio que a frase pode ser nominal quando não tem verbo e verbal quando tem verbo. Portanto, a frase verbal é que é denominada período, tá bom? Então, há verbo na frase, ela se torna um período. Esse período ele pode ser formado por uma ou mais orações, tá? E ele vai ser chamado de período simples se for formado por apenas uma oração, tiver apenas uma forma verbal, como em eu adoeci nesse fim de semana, tá bom? Ele é um período simples. Agora, se a frase for formada por duas ou mais orações, como em eu adoeci nesse fim de semana, por isso não trabalhei, nós teremos um período composto por duas orações, nesse exemplo que eu dei para vocês. Vamos a um pequeno exercício. Quantas orações há em cada frase e como denominam-se esses períodos? Frase A. Os homens viraram móveis e tiraram as pessoas da cama. Tá? Bem, nós temos aqui duas formas verbais, viraram e tiraram. Portanto, nós temos duas orações. O período, então, é composto. Tá? Primeira oração, os homens viraram móveis. Segunda oração, tiraram as pessoas da cama. Segunda frase. Eles gritavam com mulheres e crianças. A única forma verbal aqui presente é gritavam, tá? Portanto, nós temos apenas uma oração. O período é simples. Vamos lá, então, falar um pouquinho agora da função sintática. Bem, nós acabamos de ver que o sujeito e o predicado são estudos da parte da gramática que nós denominamos sintaxe, tá? Então, função sintática é função da sintaxe. São as funções das palavras dentro da oração. É um estudo da sintaxe, ok? Então, para começar, vamos observar esse exemplo aqui. Nós temos 3 garotos e um cão que vão participar, né? Vão fazer um acampamento no fim de semana. O Paulinho, o cão, o Felipe e o Marcelo, tá? No primeiro dia, vamos observar aqui como se organizou, como eles se organizaram para realizar as tarefas aqui do dia do acampamento. Então, aqui o Felipe, ele é o auxiliar de cozinha, o Paulinho está sendo o cozinheiro, o Marcelo está sendo o faxineiro e o cão está sendo o vigia, tá? Então, essa é a função de cada um nesses dias. Eles continuarão sendo Felipe, Paulinho, Marcelo e cão. Porém, no segundo dia, vamos observar o que aconteceu. A função deles continuou a mesma? O cão não é mais o vigia. O cão agora é o auxiliar de cozinha. O Felipe não é mais o auxiliar de cozinha, ele agora é o cozinheiro. O Paulinho não é mais o cozinheiro, agora ele é o faxineiro. O Marcelo não é mais o faxineiro, agora ele é o vigia. Então, eles continuam sendo as mesmas pessoas, porém, suas funções no acampamento foram alteradas, tá? Então, os integrantes continuam sendo os mesmos, mas suas funções não são mais as mesmas no acampamento, tá bom? Então, a mudança na forma de organizar o grupo provocou essa mudança na função exercida por eles no dia seguinte, tá? Um fato semelhante acontece com as palavras dentro da oração. Quando elas se combinam para formar essa oração, cada uma delas passa a ter uma função nova. E essa função nova vai se chamar função sintática, tá? Ao longo do ensino fundamental, vocês vão aprender todas essas funções sintáticas. E hoje vamos começar com as funções essenciais na oração de sujeito e predicado, tá bom? Então, vamos observar essas seguintes frases. Os moradores de Balbino venceram a luta pela terra. 2. Agiram de forma covarde os capangas da imobiliária. A respeito de quem nós estamos falando em cada frase? Quem venceu? Quem agiu? Observem. Na frase 1, quem venceu a luta pela terra foram os moradores de Balbino.
Na frase 2, quem agiu de forma covarde foram os capangas da imobiliária, tá? Com essa resposta, nós localizamos o sujeito de cada oração, né? O sujeito, então, é o termo de quem se fala, sobre quem se declara algo. E esse sujeito, tá? Ele terá o verbo concordando com ele em número e pessoa. Então, observem que os moradores de Balbino é uma terceira pessoa do plural. Por isso, a forma verbal venceram está flexionada na terceira pessoa do plural. Em 2, o sujeito é os capangas da imobiliária, né, que é uma terceira pessoa do plural. Por isso, o verbo está também flexionado na terceira pessoa do plural. Então, além de ser o termo a respeito de quem se declara algo, o sujeito é aquele com quem o verbo vai concordar. Quando esse sujeito existir, porque nós vamos aprender que nem sempre haverá um sujeito na oração, tá bom? Então, para você localizar o sujeito, faça a pergunta para a forma verbal. Quem? Quem agiu? Quem venceu? E você localizará o sujeito da oração, tá bom? O que estamos dizendo a respeito desses sujeitos, né? Só um minutinho. O que nós estamos dizendo a respeito desses sujeitos, né? O que tem os moradores de Balbino na frase 1? Eles venceram a luta pela terra. O que tem os capangas da imobiliária? O que aconteceu com ele? O que estamos dizendo sobre eles? Eles agiram de forma covarde. Então, o que nós estamos dizendo a respeito deles constitui o predicado da oração, tá? Então, predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito, quando esse sujeito existir, como eu disse para vocês, tá bem? A palavra que é mais importante dentro de um sujeito, nós vamos chamar de núcleo, ok? Pode ser uma apenas ou pode ser mais de uma. Então, qual que é o núcleo de cada um desses sujeitos? Bem, na oração 1, que temos como sujeito os moradores de Balbino, moradores é o termo, é a palavra mais importante desse sujeito. E na frase 2, que nós temos como sujeito os capangas da imobiliária, a palavra mais importante desse sujeito, o núcleo desse sujeito é capangas, tá? Esse conceito de núcleo é importante vocês entenderem. Núcleo do sujeito, então, a palavra mais importante desse sujeito. Vamos agora classificar os sujeitos. Nesse momento, vocês vão focar apenas nas 3 primeiras classificações. Eu falarei de todas, mas para a avaliação de vocês, foquem apenas nas 3 primeiras classificações: o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito desinencial. Tudo bem? Bem, o sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Por exemplo, minhas melhores lembranças da infância são antigas. Vamos lembrar? Procurem o verbo da oração, perguntem quem para ele, que você encontra o sujeito. A forma verbal é são. Quem são? Resposta: minhas melhores lembranças da infância. Qual o núcleo desse sujeito? A palavra lembranças, que é a mais importante. Nós temos apenas um núcleo, então esse sujeito é considerado sujeito simples. Frase 2. Ele não parece muito bem. Localizando o sujeito, perguntem ao verbo quem. A forma verbal é parece. Quem parece? Ele. Núcleo desse sujeito é a única palavra que constitui esse sujeito. Ele. Portanto, o sujeito também é simples. Sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo, mais de uma palavra importante. História e geografia são minhas matérias favoritas. Quem são? História e geografia. Qual dessas palavras é a mais importante? Qual é o núcleo desse sujeito? Tanto a palavra história quanto a palavra geografia. As duas são núcleos desse sujeito. Então, se um sujeito tem 2 ou mais núcleos, nós dizemos que ele é composto. 3. Sujeito desinencial, também conhecido como sujeito oculto. É aquele que não está explícito na oração, mas pode ser identificado pela desinência do verbo ou pelo contexto, ok? Então, desinência do verbo é a terminação, que indica qual a pessoa, qual o número, qual o tempo, qual o modo em que está flexionada a forma verbal, tá bom?
Na frase gosto de viajar todos os anos, a forma verbal é gosto, tá? Ela está flexionada na primeira pessoa do singular, que nós aprendemos é representada pelo pronome pessoal eu. Então, o sujeito dessa oração é eu. E como é que nós o identificamos? Pela desinência do verbo. Por isso, esse sujeito é classificado como sujeito desinencial ou oculto. O sujeito também pode ser indeterminado, mas vamos lembrar que essa classificação e a próxima não é para vocês focarem nelas agora, tá bem? Então, o sujeito indeterminado é aquele que não está explícito, assim como o desinencial, ele não está explícito na oração. Só que a diferença é que ele também não pode ser identificado pela desinência verbal e nem pelo contexto, tá? Então, na frase, roubaram minha bolsa. Quem roubou? Lembrem que nós localizamos o sujeito perguntando ao verbo quem. Quem roubou minha bolsa? Nós não conseguimos identificar. Existe alguém que praticou essa ação, mas nós não conseguimos localizá-lo, tá? Então, esse sujeito é indeterminado, ok? E quando que vai acontecer essa situação? Quando que um sujeito vai ser indeterminado? Primeira situação, se o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não se referir a nenhum termo que estiver identificado no contexto, tá? Nenhum termo do contexto vai localizar esse sujeito indeterminado. Por exemplo, telefonaram para você de manhã. Quem telefonou? Nós não conseguimos identificar quem é esse eles, né? Com quem o verbo concorda. Então, o sujeito aqui está indeterminado, ok? Mas olha só esse exemplo de baixo. Os meninos estavam muito felizes. Ganharam uma bicicleta de presente. Na oração, ganharam uma bicicleta de presente? Observem, nós temos uma situação parecida com a da frase de cima, porém, essa oração ganharam uma bicicleta de presente está inserida em um período composto, tá? Em um contexto no qual nós conseguimos identificar o sujeito desse verbo, tá? Então a frase diz: os meninos estavam muito felizes e a frase continua: ganharam uma bicicleta de presente. Então, nesse contexto, nós aprendemos que não precisamos explicitar o sujeito da segunda oração, porque ele já está dito na primeira. Então, nós sabemos que os meninos é o sujeito de ganharam da segunda oração. Então, aqui no contexto, quem ganhou foram os meninos. O sujeito está desinencial e não indeterminado, ok? Então, atenção a esse detalhe. Segunda situação em que o sujeito é indeterminado, quando o verbo for transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, tá? Então, como vocês ainda não aprenderam esses conceitos, por isso eu peço que vocês não foquem nesse tipo de sujeito agora, tá? Então, vive-se melhor nas cidades pequenas. Nós temos o verbo viver, que é intransitivo, ele está seguido do pronome se, por isso a oração tem um sujeito que é indeterminado, não se sabe quem vive, tá? Precisa-se de profissionais competentes, mesma coisa, o verbo precisar é transitivo e indireto, ele é seguido do pronome se, por isso o seu sujeito está indeterminado. Então, esses conceitos de verbo transitivo e indireto, intransitivo e verbo de ligação são coisas que vocês ainda vão aprender, tá? Último caso de sujeito. O sujeito inexistente, a oração sem sujeito. Quando que uma oração não terá sujeito? Em 3 situações. Quando os verbos indicarem fenômenos naturais, por exemplo, chover, nevar, trovejar, tá? A oração não terá sujeito. Então, choveu muito ontem. Quem choveu? Não há, né? Então, a oração, quando tiver um verbo que indica fenômeno natural, não tem sujeito. Segundo caso, quando o verbo haver tiver sentido de existir, porque ele pode significar ter em uma locução verbal, tá? Então, se ele significar existir, for sinônimo de existir, não haverá sujeito na oração. Exemplo, havia muitas árvores no bosque. É o mesmo que existiam muitas árvores no bosque. Então, com o verbo haver significando existir, a oração não tem sujeito. É só memorizar isso, viu, gente? Não é uma questão de lógica, não. Porque se eu usar o verbo existir no lugar de haver, haverá um sujeito na oração. Existem muitas árvores no bosque, o sujeito é
muitas árvores, tá? Então não é uma questão de lógica, é apenas para vocês memorizarem que se o verbo haver estiver empregado numa oração com o sentido de existir, essa oração não terá sujeito, tá bem? Nesse caso, o verbo ele é impessoal, ele não vai concordar, não vai se flexionar para concordar com sujeito nenhum. Ele vai ficar sempre flexionado na terceira pessoa do singular, tá bem? E terceiro, no mesmo caso das orações em que o sujeito é inexistente por ter verbo que indica fenômeno natural. Os verbos sempre ficarão na terceira pessoa do singular, porque eles são impessoais, não tem uma pessoa que pratica aquela ação, tá bem? Ou sofre aquela ação. Letra C, com verbos estar, ser, fazer e haver, e outros também que indicarem tempo decorrido ou tempo climático. Por exemplo, na frase está frio, quem está? Não há, tá? O verbo está indicando um tempo climático, não tem quem está frio. Então, o sujeito é inexistente. São 2 horas, mesma coisa. O verbo ser está indicando tempo decorrido. Não tem quem são 2 horas. Faz 2 dias de sua partida. Não tem quem faz 2 dias. Então, o tempo aqui é o tempo transcorrido. Não há sujeito nessa oração. Há 1 hora desde o começo do filme. Não há ninguém que há 1 hora, né? Então, o verbo aqui está indicando tempo decorrido, por isso as orações todas aqui são orações sem sujeito. Seu sujeito é inexistente, ok? Vamos a um pequeno exercício para finalizar. Indique o sujeito e o predicado das orações e classifique os sujeitos. Eu acabei na resposta aqui indicando somente o sujeito, mas vamos lá. Naquele instante soou o alarme. Vamos lembrar que o sujeito dentro de uma oração é o termo sobre quem se declara algo. Quando eu falo quem, gente, eu não me refiro apenas à pessoa, não. Pode ser o que quer que seja, lugar, coisa também, tá bom? Então, a forma verbal aqui é soou. Eu pergunto ao verbo quem e localizo o sujeito. Quem soou? O alarme. Então, o alarme é o sujeito desta oração, tá? O núcleo desse sujeito é apenas a palavra alarme. Tendo apenas um núcleo, nós temos um sujeito que é simples. E qual o predicado da oração? O que se declara a respeito desse sujeito? Que, naquele instante, ele soou. Naquele instante, soou é o predicado dessa oração. Oração B. Tem sido cada vez mais frequentes os ataques da guerrilha à capital do país. Vamos procurar a forma verbal aqui? Tem sido, é uma locução verbal. Para localizar o sujeito, pergunte a ela quem. Quem tem sido cada vez mais frequentes? Os ataques da guerrilha à capital do país. Os ataques à guerrilha da capital do país é o sujeito da oração. A palavra mais importante, o núcleo, é ataques. E qual que é o predicado? O que tem? O que se diz a respeito dos ataques da guerrilha à capital do país? Que tem sido cada vez mais frequentes. Tem sido cada vez mais frequentes, predicado da oração. Oração C. Parecem infindáveis as crises políticas e os desarranjos econômicos brasileiros. Qual que é a forma verbal aqui? Parecem. Pergunte ao verbo parecem quem, para localizar o sujeito. Quem parece? As crises políticas e os desarranjos econômicos brasileiros. Aqui nós temos 2 núcleos, crises e desarranjos, por isso nosso sujeito é composto. E qual o predicado da oração? O que se declara a respeito desse sujeito? Parecem infindáveis. Esse é o predicado da oração. C. Faz alguns meses que não chove nessa região. Bem, essa frase tem 2 orações porque nós temos 2 formas verbais. Faz e chove. Portanto, nós teremos um sujeito e um predicado em cada uma delas, se o sujeito existir. Tá bem? Então, vamos ver. O verbo fazer, na primeira oração, está indicando tempo, tá? Tempo decorrido. Então, nós aprendemos no último caso que quando um verbo indica tempo decorrido, não há sujeito, tá? Ninguém faz alguns meses. Então, a primeira oração tem sujeito inexistente, não existe sujeito. É uma oração sem sujeito, tá? A segunda oração é que não chove nessa região. Chover é a forma verbal. Chover indica fenômeno natural.
portanto também não há sujeito, não há quem chove. Então as duas orações são orações sem sujeito. Letra E. Há várias questões pendentes. Olha, o verbo haver, esse caso é um caso que vocês precisam memorizar, tá? Quando ele significar existir, a oração em que ele se encontrar não terá sujeito. Então, não há ninguém aqui na frase a, tá? Porque ele pode ser substituído por existir. Existem várias questões pendentes. Então, a oração não tem sujeito. Lembrando que se nós substituirmos, colocarmos existir no lugar de a nessa frase, existem várias questões pendentes, ela passará a ter sujeito, ok? Por isso eu digo a vocês que não é uma questão de lógica, é apenas de memorização. Verbo haver, significando existir, fará com que a oração não tenha sujeito, ok? Letra F. Deve haver problemas mais complexos, vamos ver. A forma verbal é deve haver. É uma locução verbal, o verbo principal é haver. Então é a mesma situação de cima, tá? Devem existir problemas mais complexos. Eu consegui substituir o verbo haver por existir, então a oração também não tem sujeito. O verbo haver significa existir, oração sem sujeito. Os professores não compareceram, mas deixaram substitutos. Mais uma vez, nós temos um período composto por duas orações. Primeira oração, os professores não compareceram. Segunda oração, mas deixaram substitutos. Na primeira oração, o sujeito é os professores. Quem compareceu? Os professores. Núcleo desse sujeito, professores. Sujeito simples, apenas um núcleo. Na segunda oração, mas deixaram substitutos. Quem deixou? Sabemos pelo contexto que são os professores, mas na segunda oração esse sujeito não está explícito. Então nós dizemos que ele é desinencial. Nós o identificamos no contexto da oração, da frase, né? Mas ele não está explícito na oração a que ele pertence. Então ele é sujeito desinencial ou oculto. Letra H. Desapareceram alguns livros de minha estante. Forma verbal. Desapareceram. Quem desapareceu? Alguns livros. Alguns livros, sujeito da oração. Tá? Núcleo desse sujeito, livros. Portanto, o sujeito é simples. Letra I, para finalizar. Ligaram para minha casa de madrugada. Forma verbal. Ligaram. Quem ligou? Não sabemos, né? É um eles, é uma terceira pessoa do plural. Porém, nós não conseguimos identificá-lo no contexto, por isso a oração tem sujeito indeterminado. Ele existe, porém nós não conseguimos determiná-lo, ok? Bem, gente, as próximas atividades são as atividades que nós desenvolvemos em aula do livro didático. E nesse slide que eu estou utilizando aqui estão todas as correções. Eu vou enviar com vocês. O link dessa aula estará, então, no primeiro slide. Bons estudos!